capítulo 28, verso 16 em diante, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Deixa eu ver se eu estou certo. Está certo, é isso mesmo. Amém? Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Será que a gente pode repetir esse final? Jesus falando: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, na nossa vida, a gente tem altos e baixos, montes e vales. Na nossa vida, a gente tem abundância, mas também tem deserto. Na nossa vida tem alegria e tem tristeza. Nem sempre, nós conseguimos ser constantes, como a palavra de Deus diz, para sermos firmes e constantes. Às vezes, nós choramos. Às vezes, nós passamos por momentos de dificuldade, de lutas. E isso, muitas vezes, vai de encontro ao que o mundo tenta nos passar, ou tenta nos ensinar, ou tenta fazer com que apresentemos uma vida que somente fale a respeito dos nossos pontos positivos. Quando você vai procurar um emprego, você não fala os seus defeitos. O máximo de defeito que você fala lá na hora que você vai fazer a entrevista eu sou perfeccionista, eu sou uma pessoa muito observadora, observo demais. Então até o teu defeito tem uma qualidade embutida, Só que a verdade é que nós somos pessoas que têm momentos de tristeza, momentos de dor, momentos em que reconhecemos que somos limitados. E por causa disso, cada vez mais o ser humano tem buscado aperfeiçoamento. O ser humano tem buscado conselhos e até com viés humanístico crescer e ser um ser humano cada vez melhor. O ser humano busca cada vez mais o alto rendimento, porque você quer fazer hoje mais do que você fez no passado. Você não aceita menos do que você já viveu lá atrás. Você quer ir além. Você quer fazer mais. E isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Porque nessa ânsia de sempre querer fazer mais, nesse viés cada vez mais competitivo, a gente acaba buscando pessoas que nos orientem, que nos ajudem. E nós caímos às vezes nas mãos dos coaches, de pessoas que são habilitadas para nos mostrar um caminho de aperfeiçoamento emocional. Compramos livros, assistimos palestras, ouvimos podcasts, escutamos cada vez mais para termos um autocontrole, buscamos orientação de especialistas, de pessoas que nos ajudem. E isso é bom buscarmos uma estabilização emocional, sermos pessoas melhores. Buscamos no campo físico uma suplementação alimentar, já não comemos qualquer coisa. Buscamos
o aperfeiçoamento, buscamos novidades, todos os tipos e formas, maneiras de melhorar o nosso físico, quase como que atletas, como um atleta profissional. A gente vê atletas que mesmo já chegando quase aos 40 anos de idade, conseguem jogar futebol americano, beisebol, em alto desempenho, com alta qualidade. Então nós estamos vendo esse desenvolvimento emocional, físico, e muitas vezes o que passa na cabeça das pessoas é: e por que nós não podemos buscar isso no campo espiritual? Já que podemos nos aperfeiçoar em áreas humanas, emocionais, físicas, por que então não podemos buscar esse aperfeiçoamento na área espiritual? Então nós também vemos no meio evangélico, crente, cada vez mais pessoas que estão dispostas a oferecer isso, como uma espécie de produto, em que você tem que adquirir, comprar, talvez parcelar em 12 vezes sem juros, para você obter uma orientação espiritual para a sua vida. Talvez, alguém que te ensine, um coach gospel, que te ensine o melhor caminho para obter de Deus aquilo que você deseja. O melhor caminho para obter dos céus aquilo que Deus pode te dar, aquilo que Deus pode fazer para a sua vida. E aí nós começamos, de algumas maneiras, criando alguns chavões, algumas palavras, e nós acabamos consolidando na nossa mente algumas coisas, falando às vezes que crente não fica doente, que crente não tem derrota, que crente não chora, que crente está sempre tendo vitória. E a gente ouve isso nas músicas, algumas músicas cantam isso, falando que não tem derrota, que só tem vitória. Tem música que diz que Deus vai fazer até um palco para você. Deus talvez não tenha nada para fazer, meu irmão. E Deus vai construir um palco para você brilhar. Talvez você queira ser atriz, quer ser cantor, e Deus vai fazer isso. E às vezes nós vamos nessa. E adquirimos também os suplementos. Assim como aquele suplemento alimentar, nós buscamos às vezes um suplemento na fé, com campanhas que se tornam cada vez mais mística, que tornam a nossa fé cada vez mais mística. Acreditamos ou depositamos a nossa fé em coisas materiais, ao invés de crer num Deus que é imaterial, que é presente, que é espiritual. Colocamos a nossa fé em rosas abençoadas, e daí a gente leva aquela rosa para casa, no outro dia a rosa está murcha, a gente diz: nossa, o ambiente aqui estava carregado demais. E a gente vai colocando a nossa fé em amuletos da sorte. Começamos a criar palavras mágicas. Está amarrado, está vencido, está ligado. E às vezes, quando nós percebemos, estamos vivendo uma outra fé que não é a fé do Evangelho, que não é a fé de Jesus, que não é a fé que Deus tem para nós. Aparentemente, irmãos, no texto que nós lemos, Jesus havia sido derrotado. No texto que nós lemos, Jesus havia sido crucificado, e ser crucificado era uma grande vergonha. Ser crucificado como um ladrão ao lado de pessoas que eram malfeitoras era uma vergonha. E Jesus, a vergonha era tão grande, irmãos, que os discípulos que estavam ao lado de Jesus o tempo todo, quando chegou na cruz, os discípulos abandonaram Jesus. Jesus ficou sozinho. Quando chegou na cruz, Jesus estava só. E aquilo fez com que os discípulos se espalhassem. Cada um seguiu o seu caminho. Tinha discípulo que já tinha voltado a pescar. Quando Jesus foi para a praia, o discípulo estava lá já vivendo a sua vida normalmente. Já com outros planos, com outros interesses. Jesus então começa a reunir novamente os seus discípulos, manda esses discípulos irem para o monte, subirem, o lugar onde seria o lugar do encontro, porque
Aparentemente, uma derrota havia ocorrido. E às vezes na tua vida, irmão, a derrota é assim, ela é só aparente. Às vezes o que você está passando é uma derrota que ela é só aparente. E isso não é triunfalismo. Porque a gente tem a certeza que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem noite que você passa em tristeza, tem noite que você passa em dúvida, tem noite que você passa chorando, tem noite que você passa com incredulidade. Mas tem manhã que a ressurreição acontece. Tem manhã que o milagre chega e bate na sua porta. Tem milagre que acontece quando menos você espera. E é de manhã, irmãos, quando o sol nasce, que o milagre chega na sua vida. Existe vale, existe choro, existe dor, existe momento de dúvida, mas a vida cristã é a certeza de que Deus está conosco. Meu irmão, se fosse para você não chorar, ou se você não chorasse, você não ia precisar de consolador. Deus deixou o consolador porque Ele sabia que você ia chorar. Se você não tivesse desânimo na sua caminhada com Deus, Jesus não precisaria ter dito, para nós termos bom ânimo, que Ele estaria conosco todos os dias. Porque na nossa caminhada vai ter momentos de dor, vai ter momento de choro, vai ter momento de desânimo. E os discípulos passaram por isso. Momentos de dúvida. Quando Jesus ressuscitou, Jesus chamou Pedro para conversa. Jesus chamou Pedro do lado e disse, tu me ama, Pedro? E Pedro responde, eu te amo. E tu me ama, Pedro? E 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se ele realmente o amava. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você tem certeza do sentimento que você tem por mim? Porque são as provas, são os vales, é o choro, é a dor, que vai nos experimentar e nos capacitar para viver o novo de Deus. Para viver o milagre que Deus está para fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos, eles se reúnem num monte. E no verso 17 diz que eles adoraram ao Senhor, mas alguns duvidaram. Alguns daqueles que andaram com Jesus, que ouviram as palavras de Jesus, que estavam na igreja, que estavam sentados do teu lado no banco, eles duvidaram. Duvidaram, que momento é esse? Duvidaram talvez por medo, duvidaram talvez pela impossibilidade do que estava diante deles, duvidaram porque, será que é Deus que está fazendo isso? Meu irmão, na sua vida às vezes existe dúvida. Será que o que eu estou vivendo é da vontade de Deus? Será que o que eu estou passando, Deus não está vendo? Será que o que eu estou vivendo, Deus não está presente? Será que nessa escassez, esse momento de dor, de escassez, de falta, vai durar para sempre? Dúvida. Ele se foi. Quando vai voltar? Dúvida. E às vezes nós estamos na presença de Jesus, estamos na presença daquele que tem todo o poder, na presença daquele que tem toda a autoridade, na presença daquele que ressuscitou dos mortos, e estamos com dúvida. Estamos com dúvida porque no passado já fomos decepcionados, estamos com dúvida porque o líder falou conosco e não cumpriu a sua palavra. Estamos com dúvida, porque no passado aconteceram coisas ruins conosco. Às vezes, nós temos dúvida na caminhada com Deus. E é nesse momento da dúvida que Jesus fala. Será que tem alguém perto de você para dizer, meu irmão, na tua dúvida Deus fala? Deus fala com você no momento da sua dúvida. No momento em que você duvida do Senhor, aliás, talvez esses homens não estivessem nem duvidando de Jesus, mas duvidando do que poderia acontecer dali para frente. Jesus então se levanta
e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. E a primeira coisa que Jesus fala para você, meu irmão, na tua dúvida é: eu tenho autoridade sobre esse choro. Eu tenho autoridade sobre essa dor. Eu tenho autoridade sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre o pecado. Eu tenho autoridade sobre o diabo. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Eu tenho autoridade sobre o teu futuro. Eu tenho autoridade sobre o teu amanhã. Eu tenho autoridade sobre tudo. E a autoridade de Jesus é diferente da minha autoridade, irmão. Porque na nossa autoridade, a gente fala e talvez há um delay para acontecer. Lembra de Daniel, Mariluz? A Bíblia diz que Daniel começou a orar e o anjo chegou para entregar a bênção para Daniel. E quando já chegou no final, né, da oração, dias já tinham passado, o anjo se apresenta para Daniel e diz: olha, desde o primeiro dia que você se colocou em oração, eu já vim trazendo a tua bênção. Mas o inimigo se opôs. Essa autoridade de Deus, meu irmão, a autoridade de Deus para a sua vida, é a autoridade que é capaz de vencer todas as coisas para te entregar aquilo que é de Deus. É a autoridade que só Deus tem. É a autoridade que só o teu Deus pode estabelecer ou concretizar ou realizar na tua vida. E ele diz: eu tenho autoridade nos céus e na terra. Aí juntou tudo, irmão. Porque ele está dizendo: eu tenho autoridade nas coisas naturais, sobre as coisas materiais, e eu também tenho autoridade sobre as coisas espirituais. Eu tenho autoridade para te dar aquilo que é trivial. Uma vaga de estacionamento. Quem já orou, irmão? Aleluia. Chegou no estacionamento, estava tudo cheio. Falou: Jesus, eu preciso só de uma vaga. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade para te dar coisas simples. Para encontrar uma chave que está perdida. Não precisa apelar para São Longuinho. Existe um Deus presente. Existe um Deus que te ouve. Ele tem autoridade para te dar as coisas desse mundo, as coisas materiais dessa terra, mas ele também tem autoridade estabelecida sobre as coisas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e essa luta ocorre nos lugares celestiais. Ele tem autoridade sobre os lugares celestiais. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Tem autoridade sobre tudo. Ele diz: eu tenho essa autoridade. E ele então nos fala o que nós precisamos fazer para que essa autoridade de Deus seja estabelecida na terra, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e na vida das pessoas, para que essa autoridade de Deus se cumpra na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Ele continua falando para os seus discípulos e fala: olha, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz então o que fazer? Ensinando, fazendo discípulos. Aonde? Em todas as nações, em todo lugar. Ele nos dá a delimitação do nosso trabalho. Em todo lugar, fazer discípulos. Trabalhar para o Senhor constantemente. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a obedecer ao Senhor. A gente só pode ensinar aquilo que a gente aprende. Amém? A gente só pode ensinar aquilo que algum dia a gente passou. Porque o Evangelho é um ensinamento da vida. É um ensinamento daquilo que a gente viveu.
dos momentos que nós passamos. Não conseguimos ensinar no Evangelho aquilo que a gente aprende com o intelecto. A gente só consegue ensinar aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu. Para Jesus falar isso, ele passou pela cruz. Para os discípulos ensinarem, eles passaram pela perseguição. Para você ensinar, muitas vezes, você vai ter que engolir sapo. Para você ensinar, muitas vezes, você vai ter que passar por humilhações. Vai ter que passar por momentos de dor. É por isso que o choro, que a dor, que a prova, que a luta te capacita a ir mais fundo no Evangelho. Porque ele te capacita a viver o Evangelho. O choro que você vive hoje, a luta que você passa hoje, é o que vai te capacitar a vencer lá na frente. A ter a autoridade de Deus na sua vida. Jesus, depois de falar tudo isso, irmãos, ele termina dizendo para nós que ele está conosco. Ele diz, e eis que eu estou convosco todos os dias. Por quanto tempo, Jesus? Até a consumação dos séculos. E era essa a mensagem de Deus para você. A mensagem de Deus para você é, eu estou com você. Eu estou contigo. De que forma, pastor? Porque se Deus está comigo, eu acho que se Deus está comigo, eu tenho que estar feliz o tempo todo. Se Deus está feliz, então, se Deus está comigo, por que eu passo por tanta luta? Se Deus está comigo, por que tem tanto vale na minha vida? Deus estava com Paulo, irmãos. Deus estava com Paulo e Paulo falou que foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa das enfermidades dele. Deus estava com Timóteo. E Timóteo passou por momentos de enfermidade. Não são os problemas que você tem, as enfermidades, as lutas, as provas, que vão determinar se você é cristão ou não. Tem gente que diz, olha, como é que você pode ser crente, mas vive no hospital? Tem gente que fala isso? Como é que você é crente, você vive doente, vive no hospital? Gente que acha, né, ou que avalia o sucesso da sua fé de acordo com os bens materiais. Você é crente há 10 anos, o que você tem até hoje? É crente há 20 anos, não tem uma casa própria, não tem onde cair morto. Ou seja, outros critérios que não é o critério de Deus. Quanto mais quebrantado você for, mais perto você está do Senhor. Quanto mais humilhado, mais cheio da graça de Deus. Quanto mais você adorar, mais Deus vai encher o vaso. Quanto mais você reconhecer que não tem, mais Ele vai encher. Mais aquele que tem vai te dar. Quanto mais você reconhecer as suas debilidades, as suas fraquezas, mais força Ele vai te conceder. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a exaltação. Às vezes nós procuramos alguém para nos orientar, alguém que tenha capacidade, que tenha passado por grandes provações para nos ajudar. E isso é bíblico, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Que a luta que você passa é para Deus te capacitando para que você me ajude na minha fraqueza, para que você ore por mim, para que você clame por mim. Mas nós temos um coach pessoal, alguém que está conosco. Ele diz, eu estou com você todos os dias, eu estou contigo. A Bíblia diz também que a gente não deve confiar no homem, principalmente a nossa vida espiritual. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem.
Porque às vezes a gente levanta gurus, a gente endeusa pessoas, a gente coloca pessoas num pedestal, quando na realidade estamos criando ídolos e nos afastando de Deus. Então precisamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque eu posso falhar com você, eu posso pecar, eu posso desanimar, eu posso amanhã abandonar a fé, mas o teu Deus vai continuar presente. O teu Deus vai continuar contigo. O teu Deus vai estar com você aonde você for. No conceito do mundo, quanto mais personalizado, mais caro. Quanto mais, você contrata um serviço que é exclusivo, que é para você, que vai se ajustar de acordo com a sua necessidade, mais caro esse serviço é. Todo mundo quer ser black, todo mundo quer ser VIP, todo mundo quer sentar na cadeira melhor, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ter o privilégio de ser raro. E o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci, já te sondava. Você é raro para mim, você é precioso para mim. Eu sei quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu sei, eu estava contigo no momento da dor, quando teu pai não estava, quando tua mãe não estava, quando teu marido, teu namorado não estava, no momento da decepção, quando você estava sozinho no quarto, o Espírito Santo estava lá contigo. Ele diz, eu estou contigo todos os dias, meu irmão. No momento que tu chutou o balde, saiu da igreja, saiu xingando todo mundo, saiu revoltado, ele estava contigo. Ele estava vendo aquela revolta, ele estava vendo aquela dor. Ele estava vendo quando você estava saindo de Jerusalém, indo para Emaús, desesperançado, sem vida, sem saber o que fazer, ele estava contigo. Quando você perdeu tudo, quando o teu chão caiu, quando não tinha nada, rabará, calabaçou, barandarábia, ele estava contigo. E ele está aqui hoje também. Ele está conosco. Ele não abandonou a sua igreja. Ele não abandonou o seu povo. Quando parece, irmãos, e às vezes a gente pensa, nossa, que situação que está a igreja, que situação que está, eu falo igreja mundial, igreja de forma geral, quando olhamos, e nós vivemos uma cidade, que eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que você vê de tudo, meu irmão. Parece que é o ventre das heresias, tudo que é heresia surge daqui do Rio de Janeiro. E a gente olha assim, nossa, parece que está tudo perdido. Mas o Senhor diz, eu estou com a igreja. Eu estou com o meu povo. Tem um remanescente. Ainda tem um povo que adora. Enquanto muitos duvidam, ainda existe um povo que está no monte, junto com o Senhor, adorando o seu nome, bendizendo o seu nome, louvando o seu nome. Não somos perfeitos, irmãos. A igreja do Senhor é imperfeita. Você não vai encontrar essa igreja perfeita. Não vai encontrar essa igreja que se molde à sua necessidade. Essa igreja que atenda, que seja capaz de atender todas as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Não existe essa igreja. A realidade é que a igreja é forjada na perseguição. A igreja é forjada na luta. A igreja é forjada na prova. A igreja é forjada quando nós reconhecemos que somos incapazes, mas na nossa incapacidade nós conseguimos ajudar um ao outro. Na nossa imperfeição, nós conseguimos ajudar aquele que está passando por uma prova que é pior do que a nossa. Não sei se você já teve a oportunidade, de conversar, já vamos orar com alguém, e você acha que você tem um problema grande. Aí você conta o teu problema, daqui a pouco o fulano começa a contar o problema dele. Aí você tem mãe e tem pai, o fulano começa a falar, olha, eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, minha mãe era drogada, ficou presa e já não está mais,
Daqui a pouco você vê, realmente você olha assim, gente, o que eu estou reclamando? Meu problema não é nada diante do problema dessa pessoa. E às vezes, irmãos, o teu problema pode parecer grande para você, pode parecer até intransponível, mas existe um Deus que está contigo. E a Bíblia diz que Ele é capaz de nos fazer saltar muralhas. Essa muralha não é intransponível para Deus. Esse problema não é impossível para Deus resolver. Essa luta que você tem vivido, que você tem passado, que talvez esteja durando anos, Deus ainda não deu fim, mas Ele pode dar a última palavra. E só Ele tem a última palavra para você. Só Ele tem poder. É por isso que nós precisamos sempre buscar para que tenhamos a consciência de que Deus está conosco. Porque se Ele está sempre conosco, o que falta é a consciência de que Deus está aqui. Porque às vezes nós perdemos essa consciência. Perdemos quando pecamos, perdemos quando nos desviamos, quando ficamos revoltados, quando ficamos agitados, nós perdemos, irmãos. E é por isso que quando a consciência da presença de Deus vem sobre a igreja, Deus se manifesta. Quando a consciência de Deus vem sobre cada um de nós, de forma coletiva, primeiro é individual, mas depois ele se torna coletivo. A presença de Deus então se manifesta de forma pública. A presença de Deus faz com que a gente chore, faz com que a gente se humilhe cada vez mais, faz com que às vezes até a gente caia, né, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos dessa graça de Deus. Eu quero orar por você nessa noite, quero interceder por você. Eu queria que você se colocasse de pé. Estou vendo muitos irmãos lá atrás. Amém. Quero convidar os irmãos que estão lá atrás, que estão aí no meio também, para a gente vir aqui para frente, para a gente orar junto. Vem para cá, vem para o altar do Senhor. Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente fica procurando um super-herói, irmão. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente quer ter uma fé de super-herói. E ter uma fé de super-herói na bravata é fácil. A gente chega aqui, grita, diz, sapateia, determina. Pode vir para cá, irmão, fica aqui na frente aqui, vem para cá. Não precisa sentar não, vem para cá para frente. Vem aqui, irmã. Tá frio não, tá quente. Aleluia. E a gente faz tanta coisa, irmãos, querendo evidenciar o poder de Deus na nossa vida. Só que o manifestar de Deus, Deus pode se manifestar independentemente de mim, de você. A gente pode nem vir no culto e Deus está operando aqui. Só que é muito mais interessante quando a gente participa do mover de Deus. O problema é que a gente, como eu falei, se torna maduro e a gente começa a ser juiz do mover de Deus. A gente começa a querer julgar não o que Deus está fazendo, mas começa a olhar para a vida de pessoas e falar: como é que pode Deus estar usando aquele irmão? Como é que pode Deus estar usando aquela irmã? E a gente coloca pessoas que são abençoadas, que podem ser curadas, a gente coloca essas pessoas na condição de impuras, de indignas da graça de Deus. Mas nessa noite o Senhor fala que Ele levanta uma igreja de imperfeitos para fazer coisas maravilhosas. Será que você pode falar isso para você? Diz assim: eu sou imperfeito, mas Deus me capacitou para fazer coisas maravilhosas. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós somos a Tua igreja, Senhor. A igreja que foi comprada com preço de sangue, Senhor. A igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, Senhor. A igreja que vai morar no céu, Pai. A igreja, Senhor, que peca, que falha, que cai, que tropeça. Mas que logo em seguida se ajoelha na Tua presença. Que duvida, Senhor, às vezes, como Tomé, mas que depois diz: Senhor meu e Deus meu. Que se humilha na Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu coloco as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Coloca a vida do meu irmão diante de Ti, Senhor. E te peço, Deus querido, enche com a Tua presença, enche com Teu fogo, Senhor, com Teu renovo, Senhor. Sopra, Senhor, com Teu vento suave, Pai, com Teu vento de vida, Senhor, com Teu vento que traz esperança, que traz saúde, que traz firmeza. Meu Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, porque há anjos lutando em nosso favor, porque é um Deus que guerreia as nossas guerras, Pai. Ah, Senhor, há um general, Senhor, à frente da nossa batalha, um que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu uma luta. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para ver que maior e em maior quantidade são aqueles que estão conosco, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, faz, Senhor, conforme está no Teu coração. E opera maravilhas. Abre a tua boca, meu irmão, e glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Não seja um espectador da glória de Deus. Não seja um espectador do agir de Deus, porque enquanto você adora, Deus trabalha em teu favor. Enquanto você glorifica, Ele cura, Ele liberta. Ah, Senhor, Ele dá ordem aos anjos. Meu Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor, da mágoa, cura, Deus, do ressentimento. Joga por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Recalabaraba subinarabandábia. Toda ferida aberta, tudo que ficou no coração e que até hoje impede de viver aquilo que Deus tem para a sua vida espiritual. Amém. Nós jogamos por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai dando glória. Jesus está aqui. Jesus está aqui conosco, amém? Quanto mais glória a gente der, mais glória sobe e mais glória desce, igreja. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, aleluia. Oh, canta labachuia, canta la manaia. Amados, enquanto eu estava ali, né, e o pastor estava falando aqui, passeando, eu tive uma visão muito rápida. Eu tenho visões de Deus muito rápidas assim nos cultos, né? E a visão que eu tive foram as mãos do Senhor, as duas mãos do Senhor. Eu ainda fechava mais meus olhos para ver se era a visão mesmo de Deus. Aí eu vi as duas mãos do Senhor estendidas sobre este lugar. E Deus me falava: não importa a quantidade de pessoas, o que importa é que tinha corações abertos nesta noite. E que a palavra que foi ministrada operou em diversos corações. Aquele que estava aberto recebeu. Amém? E eu creio que a presença de Deus está aqui. Você crê nisso, irmão? Você crê que em todo tempo Deus está conosco? Ele está conosco em todo tempo. Então nós podemos ter certeza de que Deus nos guarda. Rala, canta, labachuia, canta, lamanaia. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Que todos nós saímos daqui com a convicção de que Deus está conosco em todo o tempo e que Deus nos guarda, nos livra, nos provém de tudo aquilo que nós necessitamos, porque até a consumação dos séculos Ele está conosco, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus. Oh, canta a baixuia, canta a manaia. Eu continuo tendo a visão dessas mãos poderosas do Senhor. Deus, toma o teu povo nas tuas mãos. Leva-nos agora debaixo, Pai, dessas mãos poderosas, de volta para o nosso lar. Continua falando conosco, Deus. Pai, toca a vida nessa noite, Deus querido. Acorda o teu povo nesta noite, para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença, Deus querido. Obrigado, Pai, por este culto abençoado, Pai, porque a tua presença está conosco, Pai. Nos despede, Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua paz, Senhor. Renova as forças do teu servo, pastor João Paulo, Deus querido. E que todos nós saiamos daqui glorificando o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre conosco, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus.